Lúcio, de que forma as emoções influenciam no ambiente de trabalho? Bom, se a gente for parar para pensar, as emoções elas são um componente muito importante da nossa vida, né? Todo mundo consegue identificar muito fácil o que são as emoções e quando a gente sente elas, né? Às vezes a gente não precisa de trabalhar com conceito para entender o que é uma emoção. E a emoção ela faz parte da nossa vida quando ela modifica algum comportamento nosso. Então a gente sente, tem aquela primeira percepção da nossa vivência, da nossa experiência, e isso vai fazer com que nós nos comportemos de uma determinada forma, com que nós agimos de uma determinada forma. Então, as nossas ações elas são muito baseadas em como a gente percebe o mundo à nossa volta. Se a gente está com uma emoção mais positiva, com uma emoção mais negativa, isso vai influenciar o jeito que a gente vai se comportar nesse nosso ambiente. E quando a gente fala de ambiente de trabalho, isso é muito importante porque quando a gente percebe a nossa emoção, a gente consegue perceber como que está esse nosso ambiente de trabalho, como, e mais importante, né? Como que a gente reage a essas emoções, como que nós estamos nos comportando nesse nosso ambiente de trabalho. Então, por isso é muito importante a gente falar sobre as emoções e trazer essa consciência, trazer essa percepção sobre aquilo que a gente está sentindo, sobre aquilo que está passando na nossa mente, no nosso coração. Isso é muito importante. Uma pessoa com problema familiar que está irritada, ela consegue alterar o ambiente de trabalho? Sim, a gente não, o nosso cérebro, né, ele não faz diferença entre o ambiente de casa e o ambiente de trabalho, entre o passado, o presente e o futuro. Tudo o que eu sinto, o que eu penso, o meu cérebro ele entende como se estivesse acontecendo agora. Então, por exemplo, se eu lembro de uma briga que eu tive lá hoje de manhã com uma pessoa da minha casa, o meu cérebro vai interpretar isso como se estivesse acontecendo agora, porque é como se eu estivesse carregando essa emoção comigo ao longo do dia. Então, ele vai descarregar uma série de hormônios, ou vai descarregar uma série de estímulos no meu corpo e aquilo vai estar agindo no meu presente. Então, por mais que eu tenha vivenciado aquilo lá na minha casa, se eu não conseguir perceber e trabalhar bem essa emoção, eu vou carregando ela ao longo do meu dia. Então, isso vai influenciando no meu estado emocional, nas minhas ações, nas minhas atitudes ao longo do meu dia. E o que nós podemos fazer para termos mais saúde emocional? Acho que a saúde emocional ela está muito relacionada com essa percepção, né, com essa consciência. Então, se eu falo que eu estou apontando um dedo para uma pessoa ou para alguém, para uma situação, tem 3 dedos que estão voltados para mim. Então, a gente tem que parar para pensar que assim como o outro influencia em como eu percebo o mundo, em como eu ajo, eu também vou influenciar essa outra pessoa, essas outras pessoas, esse ambiente de trabalho. Então, saúde emocional está muito relacionada com isso. Você ter percepção daquilo que você está sentindo, porque isso, às vezes você age de um jeito que vai levar a outra pessoa a reagir àquilo. Então, a outra pessoa ela não tem a obrigação de corresponder com as suas emoções, assim como você também não tem a obrigação de corresponder com as emoções da outra pessoa. Então, se essa percepção, se essa consciência for trazida à tona no seu dia a dia, principalmente no dia a dia de trabalho, a gente consegue equilibrar um pouco melhor isso e trazer uma pausa. Opa, aqui eu estou fazendo isso, eu estou agindo dessa forma, eu estou com essa emoção, eu posso agir de uma outra forma. Senão a gente vai entrando no automático, na rotina de trabalho, e essa pressa, né, esse automatismo, acaba que vai levando a gente para um lugar onde a gente não quer estar, que é um lugar de sofrimento, que é um lugar de angústia, que é um lugar que a gente só reage. A gente não tem controle, a gente está só reagindo às emoções. Então, o intuito da saúde emocional é a gente trazer esse controle sobre as nossas emoções no dia a dia. Com equilíbrio, né? É capaz de manter a saúde no local de trabalho e na família também. Muito, muito. Isso vale para tudo, todos os aspectos da vida, né? Todas as esferas. Com relacionamento entre amigos, com relacionamentos amorosos, com relacionamento familiar, relacionamento profissional. Se você se percebe como você está com essas emoções mais positivas, mais negativas, e como que elas estão influenciando o seu jeito de agir e de reagir, você consegue decifrar muitas peças-chave que compõem as suas relações, seja em casa, seja no trabalho. E quais são as atividades desenvolvidas aqui no hospital para pacientes e colaboradores que promovem a saúde emocional para essas pessoas?
A gente se preocupa bastante com isso porque o nosso emocional, como a gente está conversando, né, vai mobilizar as nossas ações. Então, uma pessoa que está triste, que está irritada, que está desmotivada, que está com a cabeça do mundo da lua, ela não vai estar concentrada. Ela, às vezes, aqui a gente está cuidando de pessoas, né? Então, a gente tem que cuidar de quem cuida de pessoas. Então, a gente se preocupa bastante com isso. Por isso que a gente oferece um suporte bem interessante, principalmente nesse contexto de pandemia, para os nossos colaboradores, né? Que estão passando por um desafio em como enfrentar, em como se ajustar, em como se adaptar diante de todo esse contexto que vai gerar muitas emoções negativas, né? Vai gerar muito medo, muita ansiedade, muita preocupação. Então, a gente acaba oferecendo esse suporte psicológico para os colaboradores. E para os pacientes, a gente tem a nossa equipe de psicologia que está sempre em frente ali, está sempre perto, está sempre juntinho dos pacientes que estão internados, que estão hospitalizados, porque internar é uma coisa que ninguém quer, mas às vezes é preciso para cuidar da saúde. Então, nesse processo de internação, a gente tem que se adaptar também, né, com as nossas expectativas, com medo de adoecer, com os efeitos negativos que aquele adoecimento produz, né?